Continuando o conteúdo, a gente vai falar sobre raízes complexas com multiplicidade 1. Então, considere aqui um sistema que ele tem um numerador e o denominador dele seja composto por dois polos que são complexos conjugados. Então, eu vou ter um PI, que é um x mais JY, e um PI asterisco, o conjugado, x menos JY. Como é que a gente resolve a expansão por frações parciais desse tipo de sistema, Como é que a gente encontra, então, a Laplace inversa? O que a gente faz, considera esse mesmo sistema, só que escrito de forma diferente. Eu teria um α1 vezes S mais α2, e no denominador, S ao quadrado mais AS mais B. O que a gente vai fazer, primeiro, é escrever esse denominador dessa forma aqui, como S mais lambda ao quadrado, mais um ômega ao quadrado, e o numerador eu vou separar em um escalar vezes o ômega e um escalar vezes o S mais lambda. Então esse sistema aqui vai se tornar uma soma desses dois aqui de cima, o de cima e o de baixo. Beleza, pessoal? Então vamos para um exemplo. Nesse exemplo eu tenho o y de s igual a 2s mais 12 dividido por s ao quadrado mais 2s mais 5, Então, pegando aqui o meu denominador, eu encontro os polos menos 1 mais j2 e menos 1 menos j2. E aí, como é que a gente vai fazer para escrever esse denominador na forma aqui de s mais lambda ao quadrado mais ômega ao quadrado? Então, deixa eu dar um zoom aqui para a gente escrever. Então, a gente vai escrever nessa forma aqui. S mais lambda ao quadrado mais ômega ao quadrado, E isso, por expansão desse primeiro aqui, fica S ao quadrado mais 2 lambda S mais lambda ao quadrado, E isso somado com ômega ao quadrado. Então, eu tenho aqui o meu termo do S ao quadrado, que é 1, meu termo do S, que é 2 lambda, e o meu termo livre aqui, que é lambda ao quadrado mais ômega ao quadrado. Então, perceba que por equivalência de polinômio, eu já sei o valor do meu lambda aqui, Esse 2 lambda aqui vai ter que ser igual a 2, então o meu próprio lambda vai ser 1. E aí, sabendo que o lambda é 1, eu posso encontrar o ômega ao quadrado bem simples, Então, deixa eu apagar isso aqui. De forma geral, a gente vai ver que o meu lambda ele vai ser sempre o negativo dessa parte real aqui do polo. Continuando então, eu já tinha dito que a gente deve escrever o denominador nessa forma, E observar que esse lambda ele vai ter sempre esse valor da parte real dos polos, desse par de polos. Tanto faz um como o outro, porque a parte real é igual. E aí o que é que a gente tem? S ao quadrado mais 2s mais 5 vai ser igual a s mais lambda ao quadrado mais o ômega ao quadrado. E passando esse termo para o outro lado, a gente fica com ômega ao quadrado. Vai ser isso menos isso, Então, ômega ao quadrado vai ser s ao quadrado mais 2s mais 5 menos s mais 1 ao quadrado. E aí, quando eu expando s mais 1 ao quadrado, esse termo se cancela, esse outro se cancela, e eu fico com 5 menos 4 igual a 4.
Então o meu ômega é 2. Então eu já sei que o meu lambda é 1 e o meu ômega é 2. Esse ômega aqui, né, no caso o ômega ao quadrado, pode ser mais ou menos 2, mas acho melhor a gente sempre usar ele positivo. Negativo acho que não faz tanto sentido, mas não tem problema, né? De toda forma, aconselho usar positivo. E aí como é que a gente escreve então esse y de s? Reescreve, né, no caso. Eu vou ter um beta s, né, um beta seno, que multiplica esse primeiro termo aqui, que é um ômega dividido por s mais lambda ao quadrado mais ômega ao quadrado, que é a transformada aí da exponencial vezes o seno, e esse beta c, um beta cosseno, que multiplica esse segundo termo, que é a transformada da exponencial vezes o cosseno. E aí a gente vai fazer novamente uma equivalência de polinômios, né? Eu tenho que esse denominador aqui vai ter que ser igual ao denominador dessa soma aqui, né? E aí perceba que multiplicando o s eu tenho um 2, que está aqui. E multiplicando o s desse outro lado, eu tenho o bc, e só ele. Então já sei que o meu beta c, na verdade, é 2. E aí no termo livre, desse lado eu tenho 12. E eu tenho 2 vezes o beta s mais o beta c. E aí eu encontro meu beta s como 5. E aí eu consigo finalmente escrever o y de s de uma forma útil, né, para fazer a transformada inversa, de forma simples. E aí fica 5 vezes a transformada da exponencial do seno, mais 2 vezes a transformada da exponencial do cosseno, né? E aí quando eu inverto eu encontro o y no tempo, que é justamente isso que eu disse, né? 5 exponencial de menos t, seno de 2t, mais 2 exponencial de menos t, cosseno de 2t, vezes o degrau. Vamos aqui para outro exemplo, que a gente mistura esse termo aqui, que tem raízes complexos conjugados, e esse aqui que tem raiz real, né? Uma raiz zero. E é o que a gente vai fazer. Vai separar os dois, só que a gente vai avaliar primeiro essa raiz real e vai descobrir ela. E aí é simples, né? S vezes y de s e aplica em s igual a zero. Aí eu descubro o valor dela aqui como meio. O que é que eu faço depois? Eu vou fazer essa soma aqui para depois eu conseguir descobrir esse α1 e α2. Então, fazendo essa soma, eu tenho que encontrar um denominador comum, que é o produto desses dois. E aí eu fico com A vezes s ao quadrado mais 2s mais 2, mais um s, né, que é esse s aqui, vezes α1s mais α2. E aí, expandindo isso e substituindo um A por um meio, o que é que eu encontro? Esse termo aqui grande, né? Só que o numerador disso aqui tem que ser igual a 1. Ou seja, esse termo, os termos de s ao quadrado tem que ser 0 e os termos de s tem que ser 0, né? Então, fazendo essa equivalência de polinômios, o que é que eu tenho aqui multiplicando s ao quadrado? Eu tenho 1 meio e tenho α1. Então, α1 mais 1 meio igual a 0. E aí meu α1 vai ser igual a menos 1 meio. Multiplicando s eu tenho 1 aqui e α2 aqui. Então 1 mais α2 igual a 0. Meu α2 vai ter que ser menos 1. Lembrando que esse 0 ele vem desse numerador aqui, né, que só tem o termo que seria de s elevado a 0. Beleza? E aí a gente descobre como é que fica essa minha equação. α1
S mais alfa 2, na verdade é menos 1 meio de S menos 1. E o que a gente vai fazer? Vai repetir o processo que a gente fez anteriormente para separar isso em termos daquele da transformada do exponencial do seno, exponencial do cosseno, achar o beta C e o beta S e substituir. Isso aí eu vou deixar vocês fazerem em casa. A resposta final fica y de t igual a 1 meio menos 1 meio de exponencial de menos t seno de t menos 1 meio de exponencial de menos t cosseno de t, isso tudo multiplicado pelo degrau. Por fim, o último caso, que seria o caso D, com raízes completas de multiplicidade m mais 1, a gente não vai abordar, que esse caso é um pouco difícil de aparecer e tende a ser bem mais complicado.